Sou Ishikura, eu sou chefe do setor cultural da Embaixada do Japão. E como acho que a maior parte de vocês sabem, o governo japonês, através da Embaixada do Japão, oferece alguns projetos ou programas para intercâmbio, para que os estudantes ou profissionais portugueses possam ir ao Japão para estudar ou trabalhar. Então, neste ano, em colaboração com o JPAC, Japan Portugal Alumni Group, e os ex-bolseiros e ex-jets, e a Embaixada do Japão gostaria de realizar um ciclo de conferências para partilhar as experiências dos senpais sobre estudo ou outras experiências no Japão. E hoje é a primeira conferência desta série. Então, espero que este evento seria uma ajuda para vocês escolherem alguns estudos ou trabalho futuro no Japão. Então, em primeiro lugar, gostaríamos de convidar o senhor conselheiro Ryuno para dar palavras de boas-vindas a vocês. Então, good evening. I don't speak in Portuguese, I speak in Arabic, but this time let me talk in English. Thank you very much for coming to this gathering at the embassy. On behalf of Ambassador Ota, Shoji Ryuno, Counselor of the Embassy of Japan, would like to welcome you to this gathering, conference, which aims to introduce several schemes to strengthen bilateral relationship between Japan and Portugal, especially in the cultural fields. In 1954, the government of Japan had started Japanese government scholarship for foreign students in order to promote cultural exchange, friendship, and goodwill with other countries and contributing to human resource development. So far, more than 100,000 students from 160 countries, including Portugal, of course, have studied in Japan. In addition, in 1987, the government of Japan has started the so-called JET program, the Japanese Exchange and Teaching Program. It aims primarily to promote grassroots internationalization at the local level, inviting young college graduates from around the world to participate in internationalization initiatives and be involved in foreign language education at Japanese local government, offices, Board of Education, elementary, junior high, and senior high schools. Because of some reasons, there was no opportunity for Portugal students to participate, to join the program. However, this year, we have opened to you. Today, we have invited former scholarship students and JET program participants. They are going to talk about their experiences in Japan. As we are currently on the process of receiving applications for the Japanese government scholarship, we are ready to explain some more details if you are interested in. We'd be very happy if you would participate in these programs in the future and eventually deepen your understanding about Japan and Japanese culture, so as to develop and strengthen bilateral relationship between Japan and Portugal. I hope today's conference will be useful and meet your expectations. Thank you very much for your attention. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Inês Marques e pronto, como já foi aqui muito falado, eu fui uma bolseira da Embaixada no programa de estudos japoneses. Portanto, esta bolsa de estudos japoneses é uma bolsa de um ano para quem estava numa licenciatura ou num curso superior focado no Japão. No meu caso, estava a tirar a licenciatura de estudos asiáticos na Faculdade de Letras e por isso pude usufruir desta bolsa. E o que eu vos quero falar hoje é um bocadinho de como foi o processo de mais ou menos de preparação e depois focar-me mais nas experiências que tive no sítio onde acabei por estudar e viver. Portanto, tudo começou em fevereiro de 2012,
já fez 12 anos, já foi há bastante tempo. E foi mais ou menos nessa altura que eu tive conhecimento desta bolsa específica, e eu estando na situação em que estava, portanto na licenciatura de Estudos Asiáticos, eu pensei que tudo se alinhava para poder tirar partido desta oportunidade. Pronto, as datas estão assim, já foi há muito tempo, então as datas não estão assim muito claras já na minha memória, que já foi, pronto. Então, mas eu tenho a ideia que depois de eu ter conhecimento da bolsa e de saber o que era preciso, as coisas foram relativamente rápidas, ou andaram assim relativamente rapidamente, e num espaço de 2 meses foi quando a minha candidatura foi formalizada, portanto quando eu vim pessoalmente à Embaixada entregar toda a papelada que é necessária, toda a documentação. Depois seguiram-se um exame de língua, portanto da aferição de língua, e depois uma entrevista com vários elementos que faziam parte do júri de seleção. Portanto, finalmente no início do verão foi quando eu tive a aprovação de que de facto ia estudar para a universidade que tinha sido a minha primeira escolha, e então parti no final desse verão para o Japão, onde estudei na Universidade de Akita. Portanto, eu depois já vos vou mostrar onde é a Akita no mapa, mas para terem alguma ideia, portanto, a ideia de Japão moderno, esqueçam, a Akita agora se calhar pode ser um pouco diferente, mas na altura era muito diferente. E a razão por que eu escolhi a Akita como a minha primeira escolha foi precisamente, a minha ideia na altura era que se eu optasse por uma faculdade numa zona um bocado mais metrópole, como Tóquio ou Osaka, porque havia toda uma lista de universidades à escolha, e eu pensei que se estivesse nessas zonas mais modernizadas, ou onde houvesse mais presença de estrangeiros, que eu pudesse utilizar mais o inglês como escape, e o que eu queria era mesmo focar no estudo do japonês, e então escolhi uma zona um bocadinho mais remota. E pronto, e como parte da Universidade de Akita recebiam vários alunos estrangeiros, e havia aulas vocacionadas para os alunos estrangeiros que estavam na faculdade e também para um misto de alunos estrangeiros e de japoneses, para basicamente promover a convivência multicultural. Então pronto, parte do programa faziam, óbvio, aulas de japonês, que eram divididas entre gramática, kanji e expressão escrita. Além disso, também haviam aulas específicas de cultura japonesa, mas mais precisamente de cultura local de Akita, onde íamos fazer visitas de estudo a certos pontos principais da cidade. Como já disse, também aulas de comunicação intercultural, onde se juntavam alunos de várias nacionalidades, incluindo japoneses. E depois também algumas atividades um pouco mais, não tão académicas, mas tradicionais, como aulas de caligrafia e de judo. E pronto, e passado mais ou menos um ano, foi quando foi o regresso a Portugal, porque esta é uma bolsa que não podia ser, pelo menos não sei se agora é diferente, mas na minha altura não podia ser estendida, não podia ser prolongada por mais anos, porque era precisamente só para esta especialização de um ano. E depois, o que é que aconteceu depois de ter regressado? Isto já não é uma cronologia tão certinha, mas regressei e terminei a licenciatura em Estudos Asiáticos. Depois também tirei um mestrado em Ensino de Português como Língua Estrangeira e, além disso, fiz uma pós-graduação em Tradução na vertente de Tradução para Mídia. Pronto, e mais ou menos paralelamente a isto, também integrei a Japan Portugal Alumni Group, que faz parte, da qual fazem parte vários ex-bolseiros de vários tipos de bolsa e de programas da Embaixada do Japão e do Governo do Japão. Para além disso, claro, também ensinei português como língua estrangeira a pessoas de várias nacionalidades e atualmente trabalho já há uns anos na área de gestão de projetos de tradução e mais recentemente na área de videojogos. Pronto, e agora dizer mais ou menos onde é que eu estive. Pronto, como podem ver aqui à vossa esquerda, é o mapa do Japão e a prefeitura da Akita fica assim, bastante mais para o norte. Tóquio está assim um bocadinho mais para o centro. E dentro da prefeitura do Japão, da prefeitura de Akita, desculpem, eu fiquei na capital, que é a cidade de Akita.
que era a zona mais moderna da prefeitura. O resto era um bocadinho mais, literalmente, campos agrícolas e assim um bocadinho menos moderno. Pronto, e agora vou passar a mostrar-vos imagens da dita cidade. Portanto, esta fotografia era perto da zona onde eu morava, por isso, como podem ver, não tem nada a ver com o que se esperava de arranha-céus em Tóquio. Não existia arranha-céus em Akita. Era uma cidade, uma zona muito pacata. E aqui era a zona do centro, portanto a zona mais movimentada de Akita, ao pé da estação, que, como podem ver, também não é assim tão movimentada. E aqui era o apartamento onde eu morava, que era basicamente só isto. Portanto, era este quarto e atrás, assim, uma zona um bocadinho ainda mais pequena, que tinha cozinha e casa de banho. Por isso, só mesmo o básico, indispensável. E aquilo que eu mais prezo da minha experiência como estudante de Akita, claro, para além de estar imersa na cultura que sempre desejei conhecer e aprender ainda mais com mais afinco a língua que já estudava e que uma pessoa sabe continua sempre a estudar, o japonês nunca se para de estudar, mas o que eu valorizo mais, e acho que teve, agora olhando para trás, que teve muito mais influência no meu desenvolvimento pessoal e profissional, foram de facto as experiências com pessoas de várias culturas diferentes. Portanto, não só japoneses, principalmente, mas não só, e que de facto agora vejo que tiveram uma grande influência em como as coisas se desenvolveram na minha vida. Então, por exemplo, isto foi no âmbito de uma das tais aulas de cultura japonesa em que nos reunimos todos para fazer mochi, e estava a televisão local também a filmar os estrangeiros a fazer mochi com as avózinhas, as obasans de Akita, que não falavam japonês padrão, portanto isso também foi o japonês standard, que é o dialeto Tóquio, não falavam o dialeto de Akita, portanto é sempre uma experiência interessante. Aqui, portanto, foi na altura do Tanabata, que é no 7 de julho, convidaram-nos, a mim e uma amiga minha, estas senhoras que nós não conhecíamos de lado nenhum, convidaram-nos a celebrar o Tanabata com elas e nós fomos, e vestiram-nos com kimonos e assim, então foi sempre uma experiência muito divertida. E depois aqui, na altura do Hanami, como podem ver, tem aquela caixa com aquele pequeno altar com as bonecas que se celebra neste dia em março, portanto, celebração do Hinamatsuri, aliás, e eu estava na casa de uma amiga minha, da família dela, e vestiram-me também com uma yukata para estar assim, um bocadinho mais a rigor para o dia. E claro, indispensável também uma ou várias cerimónias do chá, em que nós preparamos o chá, comemos estes doces que são os wagashi, e pronto, é indispensável também ter esta experiência. Aqui, lá está, numa das aulas de judo, como podem ver, estão reunidas pessoas de vários sítios diferentes. Aqui também foi uma aula de taiko, também nos reunimos todos. E por fim, isto já fora do âmbito da escola, mas todos nós nos reuníamos também para atividades fora das aulas, e neste caso para ver o Hanami. Sim, esta foto foi tirada em maio, mas em Akita o inverno dura até junho, basicamente, então ainda estávamos todos encasacados, apesar de já ser oficialmente primavera. Não se viu assim muitas sakura, mas nós quisemos vê-las na mesma. Uma experiência muito interessante, especialmente para quem está numa zona mais rural, é o que chamam de homestay, ou seja, de ficar em casas de famílias e viver um pouco com elas o dia-a-dia. Portanto, em Akita, geralmente é sempre trabalhar um pouco no campo e trabalhar nas hortas ou nos campos de arroz ou nos campos de cultivo que as famílias têm. Neste caso, já estávamos num sítio muito afastado da cidade de Akita, e eram só terrenos agrícolas. As casas também eram assim muito tradicionais. Este foi o quarto onde eu e as minhas colegas ficámos, que bem, daqui não dá para ver muito bem, mas é um quarto tatami, que é como se fosse um quarto multifunções nas casas japonesas, que pode ser um quarto, pode ser para receber visitas, tem assim múltiplas valências. E foi aí que nós dormimos. E também com a mãe da família a fazer o jantar, a aprender a fazer mochi.
e depois também reunimos a comer a comida que nós tínhamos feito e também colhido mais cedo no mesmo dia. Em relação à cultura local de Akita, pode ser um sítio isolado, mas também tem assim uma cultura muito própria. O evento mais famoso em Akita é este, que é o Kanto Matsuri, o Festival de Kanto, em que eles, portanto, quem desfila neste Matsuri está com estas torres de lanternas, mas eles não carregam as lanternas com as mãos, portanto, eles equilibram as torres na testa, ou na palma da mão, ou na anca, por isso usam tudo menos a mão e passam meses a praticar isto. É muito giro de ver também os treinos, até chegar ao dia em agosto em que eles saem para a rua a desfilar. Outro marco de Akita são estes demónios, digamos assim, que são os Namahage, que é uma espécie de bicho-papão do Japão. E, claro, a comida também não podia deixar de faltar, e a especialidade local de Akita é o kiritanto, que são estas estacas de arroz que vocês veem aqui, que é delicioso. E pronto, lá está. Há coisas que também realmente encontramos em Akita e em outros sítios do Japão e que só encontramos mesmo no Japão. E claro, isso é ver anime em todo o lado. Personagens de mangá, personagens de anime, vê-se em todo o lado, por isso para quem gosta da cultura pop está obviamente no sítio certo. Pronto, aqui outro exemplo do mesmo. Aqui, se vocês até olhar para o chão no Japão se veem coisas interessantes. Neste caso isto era uma boca de incêndio, mas também é muito famoso que até as estampas de sarjeta no Japão são sempre muito decoradas e às vezes até bem elaboradas, e também é sempre interessante de ver para qualquer lado onde se olha. E claro, e depois no verão também não pode faltar uma ida à praia e também fazer este jogo da melancia com os olhos vendados. Também é sempre uma atividade divertida, para além do churrasco, também um staple na ida à praia no Japão. E por fim também se encontram assim coisas um bocado mais curiosas. Neste caso era o nome de um bar ao pé, ou de um café ao pé da minha casa, porque não sei se tinha sido escolhido assim de propósito ou não, mas também se vêem coisas engraçadas por qualquer lado. Pronto, eu basicamente falei aqui de várias coisas boas. Óbvio que houve coisas menos boas, ou não diria menos boas, mas houve desafios, sim. Eu creio que, para mim, os maiores desafios, para além de estar numa língua e numa cultura, numa sociedade completamente distinta da portuguesa, para mim, pessoalmente, esta foi uma grande oportunidade de crescimento. Eu, antes de ir para o Japão, eu nunca tinha vivido fora da casa dos meus pais, não sabia como pagar a renda, ou como pagar a água, ou como pagar a luz, e foi num sítio muito, muito diferente que eu aprendi a fazer todas essas coisas, por isso também cresci nesse sentido. Claro que o afastamento geográfico também pode ser um pouco difícil de lidar, porque estamos afastados de toda a realidade que conhecemos, de família, de amigos, de comida. Então, claro que encontramos coisas boas lá que compensam mais ou menos por isso, mas para uma estadia relativamente curta, como foi a minha, eu não voltei, nesse ano não voltei a Portugal, e acho que ficando lá o ano inteiro se fica bem, mas claro que se ficasse mais tempo teria regressado. E também assim é preciso também tentar jogar um pouco com essas emoções. E acho que foram esses os meus maiores desafios. Pronto, e agradeço-vos, deixo-vos aqui com outro símbolo de Akita, que são os cães de raça Akita, e dou a palavra ao próximo. Obrigada. Agora quero convidar o Dr. Pedro Almeida, do SJET. Bem, eu não sei se me ouvem daqui assim, se tem que estar. Ouvem bem? Eu, ao contrário da minha colega, não vou mostrar imagens. Depois em casa vão ver tudo no YouTube. Também se pesquisa. E também ao contrário dela,
Ela diz que foi há muito tempo, 2012, não é? Sim. Eu estive em 95, é insultuoso, não é? Portanto, há quantos anos 95? 29, mais ou menos. Mas de facto são anos irrecuperáveis no Japão, pelo dinamismo que havia. Naturalmente que voltei muitas vezes, eu fiquei com casa no Japão durante um tempo. Eu vivi, portanto, o programa JET, fui o primeiro JET de Portugal nesse programa, e não fui de facto ensinar, fui para coordenador de relações internacionais. E fiquei numa espécie de governo civil de Nagasaki, nesta cidade, que é a cidade mais bonita do Japão, confirmam? Sim. Deixou disso, né? Ichiban kirei na machi disso, né? É uma cidade muito histórica, parece muito urbana, mas não é. Tem aquele mito de aproximação com Lisboa, tem as 7 colinas, é a única cidade no Japão, de facto, que não é plana, tanto que quando foi a bomba atómica ficou muito mais protegida do que Hiroshima, porque houve partes que sobreviveram. Nós perdemos muito registro de história, porque de facto Nagasaki tem um consulado honorário de Portugal e não imagino o que é viver em Nagasaki. Eu tenho um discurso muito apologético em relação ao Japão, porque há um registro muito afetivo, que é muito ligado, de facto. E nós somos absolutamente estrelas de cinema em Nagasaki, não é metáfora. E foi isso que o Japão me deu, ou seja, o Japão pode afetar-nos, transformar-nos ou não profissionalmente. Nós fizemos de forma diferente, de forma diferenciada. A mim o que de facto no Japão me transformou foi a minha vida pessoalmente, aquilo que eu era e aquilo que eu era depois. Eu, ao contrário da colega, já tinha vivido noutros países, noutras culturas, mas ocidentais, o que não é uma grande diferença. Ou seja, há diferença naturalmente. Nós, se andarmos de carro 3 horas, entramos noutra cultura, não é? Sentimos diferenças, mas estamos no mundo ocidental. E eu, quando fui então, em 95, não havia internet, não é? Agora percebo os 30 anos, não sei, não havia internet, não havia telemóveis. A comunicação era feita de uma forma até muito mais divertida, devo dizer-vos. E quando mostraram a casa, a primeira casa que eu tive no Japão, fiquei com uma má reputação péssima em Nagasaki. Eu não sei, convosco, primeiro, alguém já foi ao Japão? E muita gente, não é? E alguém vai ao Japão? E todos também. Bom, porque aqui o que eu quero falar de facto não é tanto da Nagasaki, que poderia estar aqui 2 horas, 3 horas e falar de história que também não nos interessa muito, seria diferente, mas é essa a questão pessoal. Nós em Lisboa, e em Lisboa também um bocadinho diferenciado, temos casas grandes, não é? Eu não sei, a média de divisões na vossa casa são 2, 3, não é? Então, mostrar uma casa que para nós, eu filo de uma forma ingênua, fui muito ingênuo, eu de facto não ia preparado a todo, de forma nenhuma, hoje percebo isso, culturalmente para o Japão. Linguisticamente, 0. Automatismo da linguagem mínimos. E depois o problema foi de facto, culturalmente, perceber o país. E é um clichê que a língua é um reflexo cultural e eu percebi que podíamos comunicar muito bem culturalmente. Eu volto à minha casa. Era uma casa mínima, minha casa era isto, com uma porta ao fundo, que eu achei que era o resto da casa. E perguntei onde é que é o resto da casa. Não, esta é a sua casa. Não havia mesas, não havia facas, não havia garfos, não havia colheres, não havia camas. E eu pensei, mas isto é uma coisa provisória, com certeza, não é? Então chamaram-me Portugal Bochan, não tenho máscara, Bochan. A menina do papá, Teixeira da Cunha, vão ver? Porque exigia uma casa aquilo que era o Ocidente. Na altura tive um choque cultural, mas foi isso que me transformou, e é isso que eu hoje valorizo, porque de facto me obrigou a reviver o meu cotidiano. E foi fantástico. Eu mais tarde mudei, fui privilegiado, tive a sorte de encontrar pessoas fantásticas no Japão, porque durante esses 2 anos que eu tive no governo civil, a trabalhar no Kensho do Japão, foi horrível. Porquê? Porque eu não estava preparado, a culpa não foi do Japão, foi minha, não é? Mas aprendi muito. Aprendi porquê? Porque de facto, nós enquanto ocidentais, e não diria portugueses, mediterrâneos,
temos uma noção de trabalho, de espaço-tempo completamente diferente, não é? A noção de respeito. E eu, de facto, uma das coisas que nos acusam enquanto ocidentais é o individualismo. Somos muito individualistas. Eu, como vos disse, hoje vou falar de uma forma impressionística convosco, de uma forma impressionista. Eu fui convidado para dar aulas na Faculdade Universidade Católica de Nagasaki, no leitorado português, e, mais uma vez, não estava preparado. Nós, em Portugal e no mundo ocidental, se eu vos faço uma pergunta, quem sabe isto? Toda a gente põe o dedo no ar, não? Supostamente. No Japão não põe. E eu achei estranho o que é que se passava e tal. Bom, e porquê é que não pomos? De facto, ao fazermos isto, saímos de um contexto que é para o individual. Eu deixo de pertencer a uma equipa e eu sou eu que sei. Estão a ver o tipo de mentalidade que eu hoje acho muito bem, que afeta no fundo o nosso comportamento individual. Depois, reparem, uma coisa muito gira também é o contacto físico. Nós temos essa noção na interação com os outros. Eu vi pessoas que coraram com um aperto de mão. Estão a ver a promiscuidade, não é? Um aperto de mão. E os meus alunos, alguns desses alunos de Nagasaki vieram para Portugal para mestrados, etc. E o que é que acontece? Quando escreves a Lisboa, toda a gente se veja, não é? Toda a gente se apalpa. Não é? Se for em Espanha, é mesmo um apalpão grande. Mas em Portugal também, todos nos tocamos. E então, criei um clube de Portugal, tive de fechar as janelas, não era promiscuidade, mas toda a gente a beijar toda a gente. Porque, de facto, para nós é algo que nos parece bastante saudável, não é? Mas, perdão, que no Japão é transgredir uma norma. E isso é muito interessante, ver o respeito com que ficamos com as pessoas, sem nos tocarmos necessariamente. É muito divertido, não sei se vocês concordam comigo, mas, novamente, no nosso contexto. Porque eu não digo só Portugal. Nós partilhamos muitos valores que são europeus, ocidentais e, again, mediterrâneos. O contacto físico desinibe as nossas relações, não é? Um pai deve abraçar um filho, ou não? Sim? Mais ou menos? Não. Nós agarramos muito. E, portanto, eu gosto de um bom abraço. Não andei na rua a dar abraços, mas aquilo que são os meus amigos, a minha família, faço. E tive o privilégio de conhecer um senhor japonês que ficou meu irmão, fantástico, porque eu hoje... Aliás, ele está aqui nesta fotografia, é este senhor. Que tem super poderes, é um super homem este homem. Isso me ajudou muito. E gosto muito dele, é o meu irmão, e um dia chamei-o e dei-lhe um abraço. Aquilo foi muito complicado, porque eu achava que era tudo sexualizado e que eu ia ter ali uma coisa sexual. Depois percebi que não, porque nós, de facto, quando nos beijamos, não há qualquer intenção sexual, eu acho, não é? E ele ficou, podes abraçar de novo? Porque eu nunca tinha sentido um abraço espontâneo de um amigo forte, passei a minha emoção, e depois tinha gente em fila de espera para ter um abraço. Okay? Next. Porque, de facto, é um abraço que nós sentimos, afetuoso, mas que culturalmente nem sempre funciona dessa forma. Portanto, o que é que eu vos tenho aqui? A minha mensagem hoje não era do ponto de vista profissional, que é um desafio que está perfeitamente registado, é deixem o Japão transformar-vos pessoalmente, que vos afete a vossa vida pessoal. Primeiro, essa questão de, e eu dei muito mal com isso, eu não estava preparado, termos cuidado com o nosso individualismo, porque é algo de facto que implica pouco respeito pelo grupo. E essa noção de equipa, eu hoje profissionalmente tenho uma empresa e, portanto, tenho de gerir pessoas, mas vejo as pessoas com quem trabalho com muito respeito e pessoas que pertencem à minha equipa e da qual eu também dependo. Não é? Outra coisa muito gira, por exemplo, é o silêncio como forma de comunicação, os gestos. O que eu estou a fazer convosco pode não ser muito japonês, não é? Se nós passarmos, por exemplo, atravessarmos o Atlântico, eu estar agora ali sentado com os pés no ar seria uma forma fantástica de comunicar convosco. Mas, de facto, também para mim, enquanto professor, sobretudo, e enquanto gestor de trabalho, era muito importante, e isso para vocês acho que é um bom conselho, que tenham cuidado com os vossos gestos e a vossa abordagem física na interação com as pessoas. Eu, quando cheguei ao Paulo do Governo Civil, enquanto representante de Portugal do programa GERT, tive um grave problema.
tinha vários países comigo, a Inglaterra, a Austrália, a Coreia, etc. E eu estava perfeitamente em desvantagem, porque eu não falava japonês. Eu fiz uma promessa ao Japão que cumpri a 80%, que era aprender japonês à chegada, mas não era o suficiente. Não era o suficiente. E acontece naturalmente que muita documentação passava-me ao largo e esses países estavam à minha frente no escritório. Mas de repente houve uma grande mudança. É que eu comecei a ver como é que os japoneses se comportavam, o que é que eu podia mostrar ao Japão que os respeitava. E era de facto a minha atitude cultural, os meus gestos. E a partir de certa altura houve um grande twist. O Japão dizia-me: vamos falar com o Pedro Almeida, vamos falar com Portugal, porque preferimos fazer o esforço de falar em inglês, mas falamos culturalmente de uma forma muito mais eficiente. Portanto, é perfeitamente compensatório e essa questão comportamental é de extrema importância, na minha opinião, para um contexto eficiente e real com o Japão. E o meu conselho, eu percebo o que a Inês falou e que é natural. Nós aqui na Europa fazemos interação com muitos programas de intercâmbio, etc. Eu sugiro, tenham amigos japoneses, porque senão não conhecem o Japão. Eu tive esses anos inicialmente no tal governo civil, que foi o maior desafio da minha vida, não é? Eu posso dizer-vos, faz parte, isso explica-se psicologicamente. Eu cheguei a telefonar para Lisboa e dizer: amanhã embarco para Lisboa, saio do Japão imediatamente, mas dormi 8 horas e a almofada operou milagres. Acordei, não saio. E acho que é bastante saudável esse comportamento. Segundo nos dizem, em termos psicológicos, é quando nós estamos a absorver a cultura. Aquelas pessoas que está sempre tudo bem, não há problema, são as pessoas que se zangam com o Japão e que saem de uma forma e ficam indiferentes. Não, eu de facto tive esse choque inicial e depois ficou de facto uma relação passional. Porquê? Porque tive a chance de descobrir um Japão que eu não imaginava, que é o Japão da rua, em que nós de facto senti, por exemplo, uma relação com a amizade que nós não temos no Ocidente. Também aqui é cultural. Não sei se alguém já esteve na América do Sul. Quanto tempo é que demora a fazer um melhor amigo? 10 minutos, 15 minutos? 20? No Brasil são 10. Se depois vamos aqui para a Europa, se formos para o Norte, é um clichê que se confirma, lamento imenso, é que demora muito mais tempo, demora assim 1 ano e tal. No Japão demora mais, não é? Este senhor que vos digo, ficou o meu irmão japonês, e não é metáfora, trocámos de famílias, etc. Demorei tempo, mas eu tenho um amigo aos meus pés, que é algo que na nossa relação ocidental é muito mais artificial. E, portanto, eu senti esse respeito da relação com as pessoas, com o Japão, que é de facto desafiante. Este senhor, o pai tinha morrido há um tempo, ele mostrou-me o testamento que o pai deixou, e para mim foi um documento social. O pai, ao morrer, diz no testamento: atenção, ao morrer, ele sabia disso, agora o teu pai vai ser o chefe do departamento. Vejam como é que este enquadramento, ou seja, as leis, tudo isso são coisas adquiridas de uma forma espontânea. E daí o respeito que nós temos no trabalho e a forma como passamos da parte pessoal para o contexto profissional. Daí aquilo que o Japão tem de forte e nos pode oferecer. Eu poderia estar aqui convosco, como muitas vezes estou 2 horas a falar, algo muito mais técnico. A minha mensagem, para resumir, é de facto: ao irem para o Japão, aceitem os desafios profissionais, que naturalmente os programas que devem aproveitar são de facto fantásticos. A noção de espaço e tempo é muito diferente. Nós, de facto, eu digo aqui em palco, mediterrâneos, não só Portugal, somos muito lentos, já repararam nisso? E somos muito hedonistas, coisa que o Japão não tem essa abordagem. Se vocês forem ao supermercado em Portugal, não é irritante? É hora e tal. E quando nós estávamos ao telefone, a falar no fim de semana. E é o mesmo em Paris, porque é exatamente igual, mediterrâneo. No Japão, não. A noção do tempo é tudo rápido. Os anos 90, Inês, mais tarde ainda, mais cedo ainda, eu lembro-me que o Japão tinha, até por uma vivência económica muito mais poderosa,
em Fukuoka, que é uma cidade perto de Nagasaki, havia jumbos no aeroporto a sair de 20 em 20 minutos para Tóquio. E comprávamos os bilhetes na máquina e embarcávamos logo nos 20 minutos que nos dessem. Hoje, se forem ao Japão, eu sinto isso, é um choque. O Japão transformou-se muito, não tem esse pulsar irreversível que o Japão tinha. Ainda assim, tem um dinamismo urbano que nós devemos aproveitar. Mas, insisto, aprendem muito japonês, têm de aprender japonês, aprendam. É de facto um facilitador muito grande da comunicação, sem dúvida, mas sempre considerando aquilo que é o contexto cultural dessa linguagem, as formas de tratamento. O Japão, a senhora Ishikura-san sabe bem, a Ishikura-san, que eu tenho tantas formas de apresentar, dependendo do contexto em que estou. Já por si, temos aí um reflexo muito forte, não é? E, portanto, saber usar o japonês com essa eficiência cultural é um surplus que vocês devem fazer. Por fim, insisto, deixem realmente que o Japão os afete, os transforme, mas, sobretudo, do ponto de vista pessoal. É muito mais forte do que aquilo que pode ser a transformação profissional. Muito obrigado. Vou falar sobre a bolsas de estudo do Japão. E tem dois objetivos. O primeiro é dar oportunidade aos estudantes estrangeiros que continuarem os seus estudos numa universidade do Japão. E também promover a amizade e boa vontade mútua entre Japão e Portugal. E temos três tipos de bolsas. O primeiro é bolsa para estudar no mestrado e doutoramento. E o segundo é para estudar no curso de licenciatura. E a última é para aperfeiçoar o conhecimento de cultura e a língua japonesa. A última já está encerrado, infelizmente, e a primeira e segunda estão abertas para candidatura. A primeira é de 24 de maio e a licenciatura é até 31 de maio. Então, este é um calendário geral para ter algumas ideias em geral sobre as bolsas. O primeiro, cultura e língua japonesa, que está encerrada, inicia o processo no final de dezembro ou início de janeiro todos os anos. Então, o processo é entre fevereiro e março, por isso o processo em Portugal, na embaixada, já terminou. E vai ter processo seletivo em Tóquio e depois os candidatos vão receber resultado no início de verão. E dentro do mesmo ano, os estudantes vão partir para o Japão para estudar durante um ano. E as duas outras bolsas, mestrado e doutoramento e licenciatura, agora em abril, mais ou menos, todos os anos, em abril. E estamos mesmo a aceitar os candidatos. E em junho vai ter processo seletivo na embaixada. Depois, em outono, vai ter processo seletivo em Tóquio. Os candidatos vão receber o resultado final no ano seguinte, em janeiro ou até março. E os estudantes, os bolseiros, vão para o Japão no ano seguinte, em abril ou setembro ou outubro. Vou falar agora mais detalhes sobre mestrado e doutoramento e a licenciatura. Primeiro, a bolsa para mestrado ou doutoramento é para frequentar um curso de mestrado ou doutoramento numa universidade japonesa com duração de 1 ano e meio ou 2 anos. Este é o calendário que já expliquei algumas partes. O prazo de candidatura será 24 de maio. Até final de maio tem uma fase, a primeira fase preliminar em base dos documentos entregues. Quem passa na primeira fase preliminar vai ter a primeira fase da seleção na embaixada de 3 a 6 de junho. Para essa fase vai ter exames de inglês e exames de japonês e entrevista. Quem passa essa fase vai receber notificação de resultado em meados de junho
e tem que começar a contactar as universidades japonesas para receber carta de aceitação. E em novembro vai ter a segunda fase da seleção em Tóquio e em janeiro de 2025 os candidatos vão receber notificação de resultado da segunda fase. E em abril ou setembro ou outubro vão para o Japão. Para candidatar para essa bolsa, tem alguns requisitos importantes. Vai ter mais informações na página da internet da Embaixada do Japão, mas vou apresentar alguns requisitos principais. Primeiro, os candidatos têm que ter nacionalidade portuguesa e os candidatos devem ser licenciados por uma universidade e a chegada ao Japão, o período da chegada é determinado em abril ou setembro ou outubro, dependendo da indicação pela universidade. E o importante é idades. Os candidatos têm que ter menos de 30 anos de idade, quem nasceu em ou após 2 de abril de 1990. E os candidatos têm que ter disposição a estudar japonês ou têm que ser motivados e interessados pelo Japão. Isso é mais importante. E duração das bolsas de estudo tem 2 tipos. Primeiro e segundo ano, 2 anos para quem chega ao Japão em março ou abril de 2025. E segundo é para quem chega ao Japão em setembro ou outubro de 2025. Mas quem quiser continuar a estudar no Japão, há uma opção de prolongar a duração das bolsas. E bolsa mensal, isso também é importante, informação importante. E varia dependendo do curso, mas basicamente de 143 mil ienes a 145 mil ienes. Isto equivale mais ou menos a 870 euros. Então, parece um pouco baixo, mas isso é por causa da taxa de câmbio. Recentemente, o ienes é muito baixo, valor muito reduzido. Por isso, parece que é um valor um pouco baixo. Mas, para sua informação, o salário médio inicial para os licenciados no Japão é de 220 ienes. Por isso, este valor não é tão baixo para estudar no Japão. E os bolseiros podem receber também transporte, passagens aéreas de ida e volta. E também os bolseiros estão isentos do pagamento de propinas de admissão, matrícula e instrução nas universidades. Agora vou explicar sobre a licenciatura. Esta bolsa é para frequentar uma licenciatura numa universidade japonesa com duração de 5 anos. Este é o calendário para candidatar para a licenciatura. O prazo, como eu expliquei, 31 de maio. E até 6 de junho, na embaixada vai ter seleção documental. E a primeira fase da seleção será de 17 a 19 de junho. E início de julho vai ter notificação do resultado da primeira fase. E para licenciatura, os candidatos não precisam procurar carta da aceitação. Outubro, novembro, terá a segunda fase da seleção em Tóquio e os candidatos receberão notificação do resultado da segunda fase em novembro. Os requisitos são semelhantes à bolsa no mestrado e doutoramento. Tem que ter nacionalidade portuguesa e habilitações é um pouco diferente. E tem que terminar o 12º ano de escolaridade. E a chegada do Japão vai ser abril de 2025 e para candidatar tem que ter idades entre 18 a 24 anos. Para a bolsa da licenciatura, tem que escolher sua categoria, áreas de estudo
Tem 5 tipos de área de estudo. Primeiro é Ciências Sociais e Humanas, categoria A. E outro é Ciências Sociais e Humanas, categoria B. E Ciências Naturais, categoria A, B e C. Dependendo dessa área, os exames são diferentes. Para quem escolheu Ciências Sociais e Humanas A e B, tem que ter exames de japonês, inglês e matemática. E para quem escolhe Ciências Naturais A, tem que ter exame de japonês, inglês, matemática, química e física. E para Ciências Naturais B e C, tem exames de japonês, inglês, matemática, química e biologia. Isso é bolsa mensal para bolseiros de licenciatura. Bolsa mensal é 117 mil ienes, incluindo transporte e propinas. Quem quiser mais informações, temos links da Embaixada do Japão. Atualmente temos mais informações sobre essas duas bolsas. E Japan Student Organization and Study in Japan tem mais informações para os estudantes estrangeiros. Aqui, no envelope que vocês receberam, tem um papel. A umidade é muito forte. Mas é muito frio. Mas a umidade também é forte em todo o Japão, é verdade. Mas sim, mas o que eu digo é que, portanto, a Akita chegava ao negativo, pronto, cerca de menos 15 graus, acho que esta foi a temperatura mais baixa enquanto lá estive, mas a partir dos menos 5 já parece tudo igual para mim, então... E sim, se calhar nós aqui estamos um pouco mal habituados ao frio, não é? Mas investir em roupa térmica vale a pena, sim. Ok, obrigado. Vou ter em consideração Nagasaki. Não é? Mas habituamos ao frio. E o frio é muito bom para pensarmos, não é? Porque associamos o cérebro. Mas é de facto essa relação também com a temperatura, quando voltamos a Portugal, de facto sentimos sempre muito calor, não é? Sim. E faz muito bem, insisto, para trabalhar o cérebro, o frio é melhor. Mas o verão também não é fácil no Japão. Não, ficamos mais preguiçosos, não é? Um pouco da universidade, se tem algum programa em que permita integrar nessa vertente de apenas research, mas à partida de Portugal, porque depois cada país tem a sua especificidade, mas de Portugal, ao ir, vai sempre como research student, mas depois ao fazer o exame de entrada para o mestrado, passa a aluno de mestrado, portanto deixa de estar como research student. Mas isso depois depende sempre da universidade, porque cada universidade também tem a sua especificidade e a sua regulamentação. Numas poderá ser possível, noutras não, e depende também do próprio orientador que possa conseguir lá, que permita fazer um período mais prolongado de alguma investigação ou não. Mas já agora, se me permite também, a bolsa, nesse caso, será sempre prolongada. Imagino que fica um ano e depois entra no mestrado, portanto ficará 3 anos. A bolsa será prolongada até ao período em que terá de terminar o estudo. Isto também para doutoramento, é a mesma coisa. E no caso do mestrado é pedido para acelerar o meu top 3 de faculdades e depois que eu enviar e passar é que o embaixada vai contactar essas universidades para... Portanto, não é a embaixada que contacta, aí já será o Ministério da Educação que faz a comunicação com as universidades, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Educação, universidades. E depois será, à partida, a primeira seleção, se conseguir, imagino põe a Universidade de Tóquio como a primeira universidade, consegue uma carta de aceitação, em princípio será tida em consideração essa sua primeira escolha, mas não quer dizer que, por alguma razão, porque as universidades recebem candidaturas a nível mundial, não é? Por alguma razão poderá não haver já alguma vaga ou alguma colocação, passará à sua segunda seleção. E esse pedido de carta de aceitação é feito pelo Ministério da Educação? Não. A carta de aceitação à universidade é feito quando o candidato passa na fase de seleção na embaixada.
Portanto, se passar na fase de seleção da Embaixada, nós emitimos um documento que certifica que passou por essa fase de seleção e com esse documento, mais o seu processo todo de candidatura, contacta diretamente com a Universidade. Nós facultamos os contactos dos Departamentos de Relações Internacionais e contacta diretamente a Universidade para obter então a tal carta de aceitação / orientador, que depois vai orientar, vai seguir durante a sua permanência no Japão. Então, até ter os resultados dos exames e entrevistas, isso não vale a pena estar a contactar? Não. Obrigado. Mas pode sempre fazer alguma pesquisa sobre os possíveis orientadores, professores, isso nada fica desperdiçado, não é? Obrigado. Sim. Eu tenho mais duas perguntas. A primeira a ver com os exames. Estes exames que temos que fazer, dependendo do curso de matemática, português, japonês, são exames feitos na Embaixada? Na Embaixada, certo. Sim. Os exames são dados por exemplo, o exame de matemática é dado em português ou em inglês? Em inglês. Ok. E ainda nesta pergunta dos exames, o exame de japonês, quando falamos do exame de japonês, qual é mais ou menos o nível? Se é um nível mais intermediário, mesmo proficiente? Portanto, começa num nível mais baixo e depois vai aumentando a dificuldade. Ok. Sim. Ok, certo. Mas Obrigado. convém ter conhecimentos muito bons de japonês, já nesta fase de candidatura e também depois para esse exame, porque lá está, como a senhora Ishikura disse, este é um programa que não está a concorrer só com os outros candidatos de Portugal, mas concorre com todos os candidatos a nível mundial. Não há um número específico para Portugal, também, infelizmente, de modo que o nível de exigência é muito elevado. Ok, certo. A segunda pergunta, peço desculpa se não tem 100% a ver com as bolsas, mas é licenciaturas no geral, tem a ver com a carta de recomendação, que é um requisito pedido por muitas universidades. Quando falamos da carta de recomendação, tem que ser dado por um professor mesmo, por exemplo, do último ano da escola onde eu tive, no 12º ano, ou pode, por exemplo, ser um professor que eu tive no 10º ano, que já não tive no 11º ou 12º. Pode ser, sim, pode ser, sim, desde que tenha uma ligação próxima consigo e que de facto seja vantajoso para si, não é? Pode ser o diretor da escola, pronto, aquilo que realmente conseguir que o beneficie em termos de candidatura, não é? Certo. Muito obrigado, era só isso. Obrigado. Sim. Boa tarde. Queria saber se estas bolsas, especificamente o MEC, se aplica só a alunos que já estão inscritos em mestrado e doutoramento numa universidade de cá. Ou pode, se não estar inscrito, aplicar-se a bolsa e fazer um mestrado no Japão. Portanto, estas bolsas são para fazer um mestrado no Japão. Ponto final. Ou seja, se estiver inscrito numa universidade em Portugal ou noutro sítio qualquer e estiver a frequentar um outro mestrado, tudo bem. O que tem que ter em mente é que, quando for para o Japão, o que quer que seja que esteja a fazer em Portugal, tem que terminar. Ou suspender, exato. Porque quando iniciar o estudo no Japão, é um estudo no Japão. Por exemplo, não pode, por vezes, coloca-nos a questão, posso fazer o primeiro ano do mestrado em Portugal e depois o segundo ano no Japão. Não, não é possível. Portanto, o período para mestrado é todo ele feito no Japão. No Japão. E tinha debate, tinha programas em direto na televisão, da manhã e da tarde, só por ser português, insisto, porque as outras nacionalidades não tinham essa vantagem. Portanto, se realmente virem que a vossa área se coaduna em termos académicos com o Nagasaki, façam isso porque de facto vão ter, adicionalmente, e ficando no distância. Vai ser uma vantagem.